Muito bem, de volta à segunda parte do nosso programa Economia e Negócios e vamos introduzir para esta análise o economista da CTA, Roque Magai, que vai nos falar dos vários assuntos. Um dos destaques mesmo é esta recente comunicação do chefe de Estado da Nação, onde manteve as restrições para o comércio, embora tenha reaberto as escolas, entre outros aspectos. Mas para introduzirmos já aqui ao debate, vamos falar com o Roque Magai. Roque Magai, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Começando mesmo por essas medidas anunciadas pelo chefe de Estado, onde destaque mesmo o fato de ter mantido as restrições para o comércio. Qual análise pode-se fazer para os próximos 30 dias? São mais 30 dias de restrições para a atividade comercial. Muito boa noite e a começar por cumprimentar a todos os telespectadores lá em casa e agradecer pelo obséquio de participar deste prestigiado programa, que também é para um tema bastante premente como este. Antes de responder à sua questão, ia começar por colocar aqui uma nota que acho que é bastante importante para conduzir este debate, que é a questão de que as medidas restritivas em si, portanto, são a despeito do impacto que estas medidas têm a nível do desempenho da economia, a nível, portanto, do desempenho empresarial e também sobre os indicadores sociais que nós muito bem conhecemos. Essas medidas têm o seu mérito porque têm em vista, pelo menos é o que nós entendemos, portanto, tem em vista a prossecução do objetivo supremo, que é a preservação da vida, a contenção da propagação desta pandemia. Entretanto, para que estas medidas tenham o efeito desejado e que não lesem o desempenho da economia, portanto, continue a haver, portanto, atividade empresarial, portanto, no momento em que essas medidas são implementadas, é necessário que essas medidas sejam configuradas de tal forma que a sua implementação esteja mais próximo possível do equilíbrio da equação entre a saúde e a economia, e nós sabemos muito bem que ainda estamos neste desafio de busca de soluções para esta equação, portanto, otimização, portanto, desta equação, saber qual é o ponto ótimo que equilibra a saúde e a economia, mas enquanto não há esta solução, o que tem que se fazer é tentar se privilegiar o diálogo, tanto entre o setor privado, a sociedade civil e o governo, que é para alinhar o discernimento sobre a implementação destas medidas, o que vai fazer com que se evite, primeiro, problemas de implementação, tanto das medidas, e depois vai fazer com que se minimizem os custos econômicos que poderão advir da implementação destas medidas. Agora, sobre a comunicação do chefe de Estado, eu ia dizer que a comunicação do chefe de Estado, no essencial, apenas trouxe dois aspectos. O primeiro é que prorroga-se as medidas que foram adotadas há 20 dias atrás, e o segundo aspecto, que portanto, é merecedor de nota, é esta reabertura das escolas. Em relação à questão da prorrogação, portanto, das medidas restritivas que foram colocadas há 20 dias atrás, eu ia dizer que, em termos de impacto econômico, estas medidas, uma análise simples e intuitiva, nós íamos dizer que os impactos que foram verificados nos 20 dias portanto, anteriores serão replicados para os próximos 30 dias. E isto num cenário pessimista, porque, num cenário otimista, porque num cenário pessimista eu até diria que estes impactos poderão se agravar ainda. Porque nós sabemos que a principal característica dos impactos das medidas restritivas é a redução do tempo de funcionamento das empresas. No caso dos bares, portanto, dos estabelecimentos, bares, bottle stores e o setor de diversão de forma geral, este impacto é mais severo. E se formos a ver um breve balanço do que aconteceu nos 20 dias anteriores, este setor foi gravemente afetado porque o seu tempo de funcionamento foi consideravelmente reduzido, o que teve impacto não só nas suas vendas, mas também, portanto, em termos de ligação com os outros setores, porque estes são setores que não estão isolados, fazem parte de uma cadeia de valor e os impactos que se verificam nesse setor repercutem-se sobre os outros subsetores que estão, portanto, à volta desse setor. Só para dar uma ideia, o setor de bebidas, por exemplo, está numa cadeia, portanto, as barracas, os bottle stores, que estão no segmento de comercialização, estão numa cadeia que tem agentes de armazenagem, depois tem os produtores e ainda tem os pequenos agricultores. Sabemos que o setor de cervejas, nestes últimos tempos, privilegia a produção de cerveja através portanto, de culturas, milho, mandioca, etc., que são geradas a partir do setor familiar da agricultura. Portanto, os impactos
que vão surtindo ou que vão se configurando a nível do setor da comercialização, vão se refletindo sobre toda a cadeia e vão chegar ao pequeno agricultor. E sabemos que a agricultura é a base de desenvolvimento da nossa economia e contribui com cerca de 23% do PIB, o que com certeza irá também ter repercussões no nível de atividade econômica. Então isso para dizer que os impactos dessas medidas restritivas vão se refletir este mês? Exato. A verdade é que os impactos que se verificaram, portanto, nestes últimos 20 dias, irão voltar a se refletir nestes 30 dias e podem ainda se agravar. E sem haver medidas, portanto, que visem apoiar as empresas para minimizar esses impactos irão se refletir profundamente nos indicadores sociais. Falo do emprego, falo da própria pobreza, que irá tender a se agravar ainda mais. Ou seja, são medidas que deveriam ser acompanhadas aqui de algum pacote de incentivo às empresas, é isso? Exato. Esse tem sido o modelo que vem sendo privilegiado por quase todos os países, que é implementa-se medidas de contenção, tem o seu mérito, mas estas medidas têm que ser acompanhadas por um pacote de estímulo econômico, que visa basicamente minimizar os impactos que poderão vir portanto, destas medidas restritivas. Portanto, há um pacote que tem que ser desenhado, o próprio governo de Moçambique reconheceu isso, portanto, no ano passado, adotou algumas medidas, embora não tenham tido o impacto desejado, mas o conceito, pelo menos, foi considerado. Entretanto, o que tem que ser feito agora, com esta nova vaga, tanto de contaminação, esta nova etapa de implementação de medidas restritivas, a necessidade de se renovar as medidas que haviam sido adotadas e aprimorá-las, visto que a experiência que nós tivemos é que estas medidas não tiveram impacto como desejado. Então, é necessário pegar naquelas medidas, não precisa inventar novas medidas, vamos pegar naquelas medidas e vamos estudá-las, aprimorá-las, reconfigurá-las de tal forma a que possam responder ao desiderato pelo qual foram adotadas. Portanto, é mesmo uma questão de diálogo, diálogo de parte a parte, setor privado, sociedade civil, governo, que é para encontrar as melhores soluções, portanto, de ultrapassar este problema, resolver o problema da saúde, mas sem lesar a economia e sem lesar a atividade empresarial e também minimizar os impactos sobre os indicadores sociais, que nós muito bem sabemos. Muito bem, Roque, vamos recuar para o quarto trimestre. E, de fato, vamos falar daquilo que é a balança comercial que deteriorou-se nos últimos 3 meses de 2020. Isso, de fato, tem impactos para os primeiros 3 meses do ano 2021. Mas vamos acompanhar uma peça de reportagem, depois voltamos para a análise, só para perceber mais ou menos como é que se fazem as contas do último trimestre do ano passado para os primeiros 3 meses do corrente ano. Até já. Os dados previsórios sobre o comércio externo compilados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que tanto as importações e exportações reduziram no quarto trimestre do ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. As importações situaram-se nos cerca de 1,6 mil milhões de dólares, enquanto as exportações foram na ordem de 1 bilhão de dólares, significando um déficit da balança comercial de mais de 600 milhões de dólares. No período de análise, as maquinarias com peso de 17,86% lideraram as compras moçambicanas no exterior. Seguem-se os cereais com 8,49%, medicamentos com 4,40% e gasóleo com 3,62%. Saiba quem são os países que se evidenciaram nas relações comerciais com Moçambique no quarto mês de 2020, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A vizinha África do Sul lidera nas compras de produtos moçambicanos com peso de 20,97%, segue-se a Índia com 11,23% e China com 9,15%, e tendo como principais produtos de transição energia elétrica, carvão hulha, gás de petróleo, coque e semicoque, minérios de titânio, legumes e combustível sólido. Relativamente às importações entre os fornecedores para Moçambique, tiveram maior relevo a África do Sul com 32,91%, a China com 10,10% e a Índia com 8,14%, tendo como produtos transicionados com maior expressão o alumínio, energia elétrica, tratores, tecido têxtil, turbina a vapor, medicamentos e óleo de petróleo. Muito bem, Roque, acompanhamos aqui, de fato, essa deterioração da balança comercial. É um déficit da balança comercial de mais de 600 milhões de dólares. Qual a leitura podemos fazer, Roque, aqui? Bom, de facto, os dados do comércio externo refletem aquilo que nós já vínhamos acompanhando. O ano 2020 foi consideravelmente afetado, portanto, pela pandemia da Covid-19, e isto teve reflexo a nível global, particularmente a nível da economia moçambicana. E o que verifica-se mesmo é que o volume de comércio, de forma geral, abrandou. Portanto, o volume de comércio, me refiro às exportações e às importações. Entretanto, vislumbra-se aqui, portanto, no caso particular de Moçambique,
que as exportações reduziram numa dimensão maior que a redução das importações. E é isto que acaba explicando este aumento do déficit, portanto, da balança comercial. Portanto, o déficit, se formos a fazer uma análise, não só do quarto trimestre, se quisermos comparar, portanto, o exercício de 2019 e, portanto, 2020, portanto, já existem dados, portanto, sobre isto, nós vamos notar que o déficit aumentou em cerca de 10%, o déficit da balança comercial. E o déficit da balança de transações correntes aumentou ainda, em cerca de 27%. Portanto, isto deve-se essencialmente ao aumento, portanto, à redução das exportações em cerca de 23%, aliado a uma redução das importações de apenas 13%. E aqui a grande motivação, o grande fator que ditou, portanto, este aumento, este agravamento do déficit tem a ver mesmo com a contração do volume de exportações dos principais produtos que Moçambique exporta. Falo particularmente dos produtos da indústria transformadora e da indústria extrativa, que representam cerca de 64% do volume total de exportações de Moçambique. Portanto, a contração ou a redução do volume de procura por estes bens no mercado internacional fez com que as exportações de Moçambique reduzissem, enquanto que o ritmo de redução ou a elasticidade de redução da procura aqui configurou-se menor comparado com portanto, a elasticidade de redução, portanto, da oferta, que é, portanto, a questão das exportações. Olhando mesmo para os principais parceiros comerciais de Moçambique, temos a África do Sul, tanto do lado das importações e exportações, a liderar o mercado. Como é que avalia essa relação comercial entre Moçambique e a África do Sul, tendo em conta que tivemos vários casos de lockdown na vizinha África do Sul, mesmo assim continuamos a importar mais da vizinha África do Sul? Pode-se aqui fazer uma confusão, como é que importávamos muito da África do Sul enquanto houve aqui um período de bloqueio nesse mesmo comércio? Bom, a verdade é que temos que ter em conta que o principal produto que Moçambique importa e exporta da África do Sul é energia elétrica. Isso tem que ficar muito claro, e nós sabemos que o que ditou, portanto, este comportamento da balança comercial, da balança de transações correntes, não foi a relação bilateral com a África do Sul. Em termos bilaterais, a África do Sul é o nosso maior parceiro comercial, mas se formos olhar para os produtos que, portanto, representam uma maior percentagem no volume do comércio internacional, nós vamos nos direcionar para a indústria extrativa e a indústria transformadora. Então, o que acontece é que as importações, portanto, de Moçambique na África do Sul vão continuar em qualquer cenário, porque o funcionamento de Moçambique, da forma como está configurada a nossa economia, a nossa dependência em relação à África do Sul, faz com que sempre, portanto, haverá importações de Moçambique na África do Sul. Portanto, a sobrevivência, damos mesmo os produtos básicos, o tomate, o mero tomate, nós importamos da África do Sul. E o que está a acontecer neste momento é que a África do Sul registra neste momento um aumento do nível geral de preços. E se for a sair para o mercado agora, de notar que o preço de tomate, portanto, no mercado moçambicano está a disparar. Mas este reflexo, portanto, este fator provém, portanto, do setor externo, particularmente da África do Sul. Então, para dizer que, em termos de produtos de subsistência, produtos alimentícios, Moçambique ainda é bastante dependente da África do Sul, a despeito, portanto, do potencial enorme que possui, portanto, a nível, portanto, da agricultura, capacidade de produção, condições climatéricas favoráveis e etc. Mas aí já são questões que transcendem, portanto, uma mera análise de comércio externo, que devemos ir muito a fundo para explorar com mais mérito estas questões. Bom, é mesmo nesta análise do comércio externo no quarto trimestre que vamos também falar do índice de robustez empresarial no mesmo período. Um dado muito curioso é que, de fato, na nossa economia, do ponto de vista do comércio, teve aqui uma contração, mas o índice de robustez empresarial teve uma melhoria. Qual é a leitura que pode-se fazer? Como é que é uma melhoria do índice empresarial, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista do comércio global, tivemos aqui uma contração? Bom, este é um aspecto. Primeiro, dizer que o índice de robustez empresarial é um instrumento que a CTA introduziu no ano passado. Portanto, a primeira edição foi referente ao terceiro trimestre de 2020 e que tem como objetivo informar o mercado sobre as dinâmicas do setor empresarial, sobre
quais são os principais fatores que ditam o andamento, a performance das empresas moçambicanas. E este relatório do Índice de Robustez Empresarial está estruturado em 3 partes principais. Portanto, tem a parte do ambiente macroeconômico, que analisamos através de um índice de ambiente macroeconômico, e depois também tem a parte, portanto, do próprio desempenho empresarial, que é onde portanto, usamos o índice de robustez empresarial, e por fim temos a componente de regulação do mercado, que visa captar os fatores que influenciam o ambiente de negócio. Agora, a relação à sua questão, de facto é isto que se verifica. O índice de robustez empresarial no 4º trimestre apresentou uma melhoria, enquanto que a economia, os próprios dados do Instituto Nacional de Estatística dizem que a economia regrediu, portanto verificou-se uma taxa negativa de crescimento da economia no 4º trimestre. O que explica isto? Bom, nós sabemos que o que determina o produto interno bruto em Moçambique é a agricultura. Sabemos que cerca de 23% portanto, do produto interno bruto vem da agricultura. Mas a agricultura que determina o PIB de Moçambique não é a agricultura comercial, ou seja, não é a agricultura empresarial. Cerca de 80% desta agricultura é familiar. Então, o que acontece portanto, no setor empresarial, no setor comercial da agricultura, é diferente do que acontece no setor familiar. E o que aconteceu, como pode ver, portanto, vários relatórios, vários economistas aqui da praça têm estado a apresentar o fato de que o setor da agricultura foi o setor mais resiliente, portanto, em relação a esta crise. Mas isto deve-se basicamente ao fato da agricultura ser familiar e não comercial. Se a agricultura portanto, que é a base de desenvolvimento do nosso país, não é comercial, isso quer dizer que ela não está exposta aos riscos do mercado. Mas aqui já entramos num paradoxo quando falamos mesmo a questão da agricultura. Há sempre aquela corrente de opinião que defende que temos que ter uma agricultura comercial, mas nesse caso a pandemia da Covid vem nos provar que uma agricultura comercial será muito catastrófica para a nossa economia. Bom, não necessariamente. Uma agricultura comercial é mais produtiva e gera mais renda do que uma agricultura familiar. Nós sabemos mas estará sujeito a choques como esse? Está sujeito a choques, como qualquer economia, como qualquer setor, está sujeito a choques. Isto é evidente. A verdade é que a agricultura comercial aqui em Moçambique é ainda bastante incipiente e o setor empresarial desta agricultura é essencialmente exportador. E o que acontece é que, devido a esses choques, portanto, da Covid-19, esses impactos, o setor exportador sofreu muito com esta pandemia. Entretanto, no 4º trimestre portanto, de 2020, o que verificou-se foi uma ligeira melhoria. Nós sabemos que no 4º trimestre assistimos portanto, à continuidade do processo de desconfinamento, portanto, a redução das restrições, o que permitiu que algumas empresas que haviam encerrado as suas atividades, particularmente as empresas do setor de hotelaria e restauração, registaram, portanto, quando começaram a operar, registaram algum dinamismo, alguma atividade dos seus negócios, o que contribuiu, de certa forma, para o aumento deste índice de robustez empresarial. E isto também aliado à aceleração ou aumento da procura agregada, que esteve subjacente também portanto, à questão da quadra festiva, portanto, neste 4º trimestre. Então, para dizer que, em resumo, o 4º trimestre foi caracterizado por um aumento, uma subida tanto da robustez empresarial, que significa que a performance das empresas aumentou, enquanto que a economia, portanto, a taxa de crescimento da economia reduziu, essencialmente porque o maior determinante portanto, da economia não é portanto, da componente empresarial, mas sim da componente familiar, que é, portanto, a agricultura. Então, é necessário termos isso em conta, o que também vai orientar portanto, os fazedores de política a entender que, de facto, a nossa economia não está estruturada de tal forma a ter um modelo de crescimento sustentado com base nas dinâmicas da economia. Isso quer dizer que esse é um aspecto muito importante que eu também gosto muito de fazer alusão. Uma agricultura comercial é muito pouco sensível a políticas econômicas. A política monetária, a política fiscal, essas todas políticas que são políticas de estímulo, que têm em vista estimular a atividade econômica e criar algum dinamismo na economia, não tem impacto direto na agricultura, portanto, familiar. O que quer dizer que essas políticas podem não estar, de facto, a ditar ou a influenciar de forma considerável o produto interno bruto.
Então, este é um fator que tem que se ter em conta e, portanto, já existem programas muito bem concebidos, temos o Sustenta, que, portanto, tem em vista portanto, melhorar esta composição do setor da agricultura e transformar a agricultura familiar em agricultura comercial, mas, por enquanto, nós estamos neste dilema, que é exatamente o que explica o fato de, no quarto trimestre, o índice de robustez empresarial estar a aumentar, enquanto que o crescimento da economia está a reduzir. Muito bem, Roque, muito obrigado por ter feito parte do nosso programa. De fato, foram temas bastante interessantes. Vamos aqui a falar com o economista da CTA, Roque Magaia. Analisamos assim, aqui a comunicação do chefe de Estado do ponto de vista econômico. Falamos também do índice de robustez empresarial. Analisamos outros temas econômicos. Voltamos já no próximo bloco do nosso programa Economia e Negócios. Não sai daí. Até já.